A chegada da Igreja Batista ao Brasil. O sopro que atravessou o Atlântico. Num tempo em que as cartas ainda levavam semanas para cruzar mares e as notícias viajavam ao ritmo dos ventos, algo silencioso começou a se mover, um sussurro de fé, embalado por malas velhas, olhos esperançosos e um idioma estrangeiro. Nos Estados Unidos do século XIX, fervilhavam debates sobre fé, liberdade e missão. E entre fervores e convicções surgiu um nome quase esquecido pelos livros escolares, mas gravado a fogo na memória batista: Thomas Jefferson Bowen. Ele jamais pisou em solo brasileiro, mas foi dele a centelha. Acreditava que o Brasil, vasto, quente, vibrante, era um campo aberto, pronto para uma nova semeadura. Sua visão ecoou entre jovens missionários, pastores e esposas decididas, como uma brisa que antecede a tempestade. Não era apenas sobre religião, era sobre redenção, propósito e destino. Enquanto isso, do outro lado do oceano, o Brasil seguia seu próprio compasso. Um império prestes a ruir, tradições religiosas consolidadas, e uma população que aprendia a sobreviver entre o barro e os sinos. Quem poderia imaginar que, em meio a tudo isso, um novo som atravessaria as colinas? Um som estrangeiro, sem incenso ou latim, que falava direto ao coração. E foi então, sem fanfarras, que as malas começaram a ser arrumadas. Mas o que exatamente empurrou os primeiros missionários rumo ao desconhecido? E por que o Brasil, dentre tantos lugares, tornou-se o ponto de partida para um novo capítulo de fé? O improvável encontro no sul do Brasil. Imagine um Brasil ainda sem rádio, sem asfalto, onde a poeira dançava no ar seco das estradas de terra. O ano era 1881, e o cenário parecia improvável para o que viria a acontecer. Mas como toda boa história que insiste em ser contada, ela começou com gente obstinada, daqueles que atravessam oceanos com uma Bíblia na mão e um furacão de ideias no peito. Foi ali, na discreta Santa Bárbara do Oeste, que William Bach Bagby e Annie Luther Bagby desembarcaram. Recém-casados, vinham com um propósito que não cabia nos limites do papel. Junto com Zacarias Clay Taylor, olharam para aquele solo estranho e viram mais que pastagens e casarios, viram possibilidade. A fé que traziam não era imponente, mas se espalhava como raiz silenciosa, cavando espaço entre o cotidiano das famílias imigrantes, muitas delas também estrangeiras, buscando um novo começo. Logo, um culto, depois outro, palavras ditas com sotaque carregado, mas que curiosamente faziam sentido. Em 1882, fundaram a primeira Igreja Batista do Brasil, um feito que à primeira vista parecia pequeno, quase modesto, mas que, em retrospecto, soava como o estalo de uma lenha que acende uma fogueira. A igreja não se parecia em nada com as suntuosas catedrais do Império. Não tinha torres nem sinos, mas tinha algo que atraía olhares curiosos: simplicidade e liberdade, uma fé que convidava à conversa. Era como uma nova linguagem, onde o sagrado podia ser ouvido entre cadeiras de madeira, em um português tropeçando no inglês, mas cheio de sentido. E então, algo inesperado, a ideia se espalhou. Daquele ponto no mapa, outros começaram a ouvir. Curiosos vizinhos viajantes, e logo outras cidades passaram a ecoar o mesmo chamado. Mas por que Salvador, no distante Nordeste, se tornaria o próximo palco dessa expansão improvável? E quem, entre as vielas e ladeiras da capital baiana, estaria pronto para ouvir uma mensagem que cruzara o mundo inteiro? Vozes que ecoaram além das capelas. Ah, Salvador, cidade de ladeiras que cantam, de sinos que disputam com o mar e de fé entranhada nas paredes coloniais. Quando os missionários batistas chegaram ali em 1882, não foram recebidos com tapetes vermelhos nem abraços efusivos, mas também não esperavam por isso. Trouxeram mais uma vez apenas suas vozes e seus livros, e aquele jeito estranho de pregar com os olhos no ouvinte, como se quisessem falar direto com a alma. Era um outro Brasil, mais quente, mais pulsante, mais desconfiado. Só que, como acontece com sementes lançadas ao vento, bastava que uma caísse em terra boa. E caiu. Em meio ao povo simples, pescadores, professores, lavadeiras, houve quem parasse para ouvir. E o que ouviam não era uma ameaça, nem uma imposição. Era diferente. Era liberdade. Liberdade para questionar, para pensar, para crer por escolha, não por herança. E assim, de maneira quase imperceptível, a fé batista começou a ocupar os espaços entre o silêncio e o espanto. Os batismos em águas abertas chamavam a atenção. O quê? Um batismo no rio, assim, à vista de todos?
E os cultos ganhavam vozes que até então se calavam. Mulheres ensinando, jovens cantando, negros liderando. Aquilo causava frisson, mas mais do que isso, atraía. Logo vieram os jornais, pequenos folhetos que circulavam pelas mãos e pelas bocas. A educação virou ferramenta de expansão. Escolas surgiram com o ensino da Bíblia e da gramática lado a lado, transformando salões em salas de aula e púlpitos em palcos para futuros líderes. Não era mais só uma religião, era uma presença. E com o tempo, aquilo deixou de ser novidade. Começou a virar rotina. Igrejas pipocavam em Minas, no Rio e em São Paulo, mas em cada uma dúvida se insinuava. Como manter a chama acesa, como sustentar essa fé espalhada por tantos cantos? É aí que entra um novo capítulo dessa história, o nascimento de uma rede invisível, forte como aço e leve como vento, capaz de conectar todas essas vozes distantes em uma só direção. A expansão que não pediu licença. Quando o solo já está fértil e a chuva vem na medida, não há semente que hesite. Foi assim com a mensagem batista no Brasil. Ela deixou de ser visita para virar moradora, daquelas que conhecem cada atalho da casa. De Salvador, o movimento se espalhou como vento em milharal seco. Não pediu licença, não fez alarde. Apenas chegou, abriu as janelas e começou a se fazer ouvir. Em Minas Gerais, igrejas se erguiam onde antes só havia terrenos baldios. Em São Paulo, as primeiras reuniões se davam em casas simples, mas cheias de fervor. No sertão nordestino, a palavra batista ecoava entre vaqueiros e professores, entre costureiras e comerciantes. Cada nova congregação parecia uma fagulha que, ao cair, virava clarão. E com os templos vieram as estruturas, convenções, associações, seminários. Um verdadeiro mapa subterrâneo, invisível aos olhos, mas essencial à sobrevivência. A Convenção Batista Brasileira, criada em 1907, surgiu como resposta a esse crescimento vertiginoso. Era preciso unir, organizar, alinhar vozes que, embora afinadas na fé, vinham de cantos e culturas diferentes. E não parou por aí. Escolas foram criadas, editoras nasceram, e até mesmo hospitais carregavam no nome a marca de uma fé que não cabia mais só no culto de domingo. Era como se a mensagem batista tivesse aprendido a falar cada dialeto do Brasil, do sotaque carregado do sul às entonações cantadas do norte. E em cada canto deixava um rastro, de ensino, de música, de transformação. Mas é curioso, mesmo com toda essa estrutura, algo permanecia igual, a essência. A mesma que décadas antes, fez com que 3 missionários atravessassem o mar com coragem maior que a bagagem. Hoje, olhando para trás, dá para ver com nitidez, não foi sorte nem moda, foi propósito. E agora, quando se pensa no futuro, a pergunta que ecoa é outra: como essa fé que atravessou séculos continuará se reinventando para os próximos que ainda virão? E aí, gostaram do vídeo? Deixe nos comentários sugestões para próximos vídeos. Obrigado por assistir.